Nosso programa já está de volta. O intervalo comercial foi bem rapidinho, assim como eu disse que seria, viu? Agora, se liga nessa informação. Segundo dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, a estimativa entre os idosos com 80 anos ou mais é que 40% sofram quedas todos os anos. Mas quais os riscos de uma queda e quando é hora de acionar a emergência? Acompanhe. Dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedista afirmam que cerca de 40% dos idosos que têm 80 anos ou mais vão sofrer pelo menos um episódio de queda ao ano. E o que a gente pode fazer então para prevenir esses incidentes? A gente veio conversar com o ortopedista Glauber Novaes sobre o assunto. Muito obrigada pela tua participação. É um grupo tão prioritário esse, né, de 80 anos ou mais, e infelizmente sempre a gente ouve falar que aquele idoso caiu. Como é que a gente pode prevenir e evitar tudo isso? Eu que agradeço a oportunidade da gente falar um tema que é muito relevante. É muito relevante e é pouco abordado. Porque o que a gente vive hoje é uma epidemia realmente de traumas de queda em idosos. É uma população que está crescendo muito no nosso país. Pra você ter noção, os últimos dados do IBGE, eles afirmam que nos próximos 20 anos a população idosa vai dobrar. Então vai dobrar também o número de quedas, necessidade do sistema público de saúde, necessidade e acesso aos sistemas também privados. Então, assim, a gente precisa tocar nesse assunto agora, tomar providências agora para evitar mais transtornos no futuro. E para você que tem um idoso em casa, muitas medidas podem ser feitas para você proteger. O melhor é tentar prevenir do que remediar. Todo mundo sabe disso. Então, medidas muito importantes para você evitar essas quedas precisam ser tomadas com relação ao paciente e ao lar também. A casa, o lar que aquele paciente, não só a casa, mas a gente sabe também que existem muitos idosos que estão também em centros de cuidados. Então, todos esses espaços que o idoso está inserido, a gente precisa ter uma atenção maior para que ele possa ter mais segurança. Então a gente já está vendo que essa prevenção ela é bem prévia, não é? Eu acredito que inclusive com relação ao fortalecimento da musculatura desse idoso. E aí entrando nesse assunto, ele pode fazer exercício? Que tipo de exercício físico? Ele deve. O idoso que ele tem uma fragilidade óssea, uma fragilidade muscular, consequentemente ele vai ter mais desequilíbrio. Então ele tem a chance de se proteger menos durante uma queda e até mesmo de cair mesmo por falta de força. Vai subir uma escada, vai descer uma escada, tem algum desnível, né, na casa e aí ele desequilíbrio pode cair. E a força é o que vai ajudar esse idoso a se proteger. Então, o tipo de exercício que o idoso deve fazer, existe um questionamento muito grande. Então, o ideal é sempre alternar entre exercícios que tragam força muscular, como a musculação mesmo, mas exercícios com aeróbico também, uma caminhada, que é um exercício muito democrático, também não precisa ser nada sofisticado demais. Uma simples caminhada diária ajuda demais o idoso a manter um vigor físico e a manter o equilíbrio. E é interessante que muita gente já fica temerosa com relação às quedas, porque já acha que automaticamente esse idoso vai passar por uma cirurgia e é um grupo muito prioritário, delicado para passar por um procedimento tão invasivo e tão complexo. Toda queda é realmente necessária ser tratada com uma cirurgia? Não, os últimos números também mostram que daqueles pacientes que caem, 20% são quadros mais graves e que realmente precisam de algum tipo de intervenção. E aí o problema da queda, quando gera esse trauma maior, é a cascata de consequências que isso pode acarretar. Então o idoso que ele está com uma fratura, por exemplo, ele está com a síndrome de imobilidade, ele está restrito ao leito. Se movimenta menos, enfraquece mais, se fragiliza mais, maior risco de trombose, maior risco de AVC, desnutrição, desidratação. E então isso vai causando uma série de acometimentos que pode sim causar a morte. Por isso que a queda é a principal causa de morte traumática em idosos.
E aí sem contar com as comorbidades que esse grupo já tem, né? De diabetes, enfim, reumatismos e outros problemas de saúde. Então a prevenção é ainda mais essencial. E tem coisa que a gente nem imagina, mas que vale demais para a prevenção. Por exemplo, um acometimento urológico, um paciente que tem uma disfunção assim urinária, que ele vai muito ao banheiro à noite, existe um risco potencial muito alto desse idoso cair, porque ele vai estar levantando com sono escuro à noite. Então, às vezes, a gente tratar um problema urológico evita também uma queda, assim como um problema de visão. Uma baixa acuidade visual vai levar também ao idoso ficar mais propenso a sofrer uma queda. E é interessante destacar que, diante dessas quedas e da necessidade de uma cirurgia, de uma ida a uma unidade hospitalar, muitos casos evoluem. Então, na verdade, não foi a queda que veio a debilitar o idoso até levá-lo à morte, sim as consequências dela. Que tipo de consequências podem surgir a partir de uma queda? A partir de uma queda, o idoso primeiro ele fica muito temeroso. Então dá uma síndrome que a gente costuma chamar de síndrome de evitação. Ele fica com medo. Essa evitação causa insegurança, vai causar fragilidade, que ele vai ficar com indisposição para fazer exercício físico, por exemplo. Então aqui dali já vai deixando ele mais restrito. Se o idoso ele fica mais restrito, ele comunica menos, ele já vai ficando mais depressivo, aumenta o quadro de depressão. Então, para você ver a importância de você cuidar da queda, né? Uma queda ela pode despertar gatilhos que podem levar o idoso a ficar com uma depressão, por exemplo. Se ele se movimenta menos, mais chance de ter trombose, mais chance de ter acidente vascular cerebral, mais chance de ter tromboembolismo pulmonar, por exemplo. Então, assim, são várias as consequências que podem surgir a partir de um episódio de queda. E outro dado importante é que se o idoso ele sofre uma queda, ele tem 50% de chance de sofrer uma nova queda importante no ano seguinte. Então, se tem um idoso em casa, ele já sofreu uma queda, está em recuperação, a hora é agora para tentar sanar todos os problemas que ele tem com relação à fragilidade e também melhorar o ambiente dele doméstico para que ele não venha sofrer uma nova queda no próximo ano. Então a gente já viu que tem que cuidar da saúde, dessas comorbidades, cuidar do ambiente que ele frequenta, enfim, tomar essas medidas preventivas. Mas aí a gente sabe, para a gente terminar, que às vezes o diálogo na casa não acontece a contento, né? Infelizmente, os mais novos não têm paciência, se irritam com os mais velhos porque eles são teimosos e os mais idosos querem aquela autonomia de volta que às vezes o corpo não responde. Como resolver essa dualidade? É bem complexo, mas a gente tem que tentar negociar, né, com os idosos que a gente tanto gosta, que ele tem sim a liberdade de fazer o que ele quiser, contanto que ele se condicione para isso. Então, se aquele idoso ele faz atividade física, ele se alimenta de uma maneira adequada, ele cuida das outras comorbidades, ele vai ter a liberdade de ir na feira que ele quer, ir fazer alguma coisa, algum passeio que ele queira fazer de uma maneira, ou ter a liberdade até dentro de casa, de uma maneira mais segura. Pois é, se aconteceu uma queda aí na sua casa com a pessoa mais velha, aciona o serviço de atendimento o mais rápido possível, tá certo? E ainda dentro desse mesmo tema, acidentes domésticos, como o que resultou na morte do cantor Aguinaldo Raiol, são um problema recorrente para os idosos. Medidas simples em casa podem diminuir os riscos. A cama tem grade de proteção e é mais baixa do que o normal. O corredor é iluminado com luzes de emergência. Tapete, nem pensar. Há adaptações que deixam o ambiente doméstico mais seguro para o idoso e podem evitar acidentes. Esse daqui é um bom exemplo de um banheiro que foi totalmente adaptado. Olha só, do lado do vaso sanitário tem um corrimão. Nessa parte aqui do chuveiro vem a ducha higiênica e esse assento aqui para dar mais conforto para o idoso na hora do banho. E a gente percebe também que no chão não tem tapete, não tem nem mesmo aquela divisória do box, que é exatamente para evitar que o idoso possa tropeçar na hora que for tomar banho. A família tem que se preocupar com isso para poder adaptar o ambiente, impedir que tenha tapetes em casa. Tapete é um vilão muito grande para o idoso. As quedas são recorrentes entre os idosos. 35% das pessoas com mais de 65 anos
sofrem, em média, pelo menos uma queda por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. A maioria dentro de casa. A frequência desses acidentes também está relacionada com a diminuição da força muscular e do equilíbrio. Por isso, além de uma alimentação adequada, atividades físicas são fundamentais. O idoso que pratica uma atividade física, né, que mantém ali um tônus muscular importante, é o que preserva a capacidade cognitiva dele. Então, assim, a alimentação saudável com uma boa atividade física é a chave aí para você poder envelhecer com saúde e segurança. Vamos mudar de assunto? Agora chegou o momento saboroso do nosso programa. Vamos aprender a fazer uma receita saudável e super prática que ainda dá tempo, viu, de preparar para o almoço. Iscas de carne com macarrão fitness. Bora aprender juntos? Acompanhe. Sabia que dá para comer macarrão sem culpa? Quem garante é a nutricionista Linda Susan. Na receita dela, a massa é substituída por fios de cenoura e abobrinha. É o tipo de corte da cenoura, da abobrinha e do repolho que vai dar essa aparência de macarrão, né? Aparência de massa. Então, o que a gente tem é uma carne em tiras, carne vermelha em tiras, ao molho oriental. E esse molho oriental dá uma característica completamente diferente do que a gente está habituada. E que quando você associa o macarrão de cenoura e a abobrinha, você tem uma refeição completa, mas não necessariamente calórica, como seria um prato de massa. Para fazer essa carne bovina ao molho oriental com macarrão fit, é necessário 300 gramas de carne cortada em tiras, alho, pimenta, azeitona e gergelim a gosto, 100 ml de água, 1 colher de sopa de amido de milho, 150 ml de molho shoyu, uma cebola média cortada em lâminas e cerca de 25 gramas de cada ingrediente para o macarrão fit, cenoura, abobrinha e repolho em tiras. A carne é refogada no azeite com os temperos. Depois mistura a água com o amido de milho e coloca na panela com o molho shoyu. Por fim, entra o macarrão fit de legumes. E nada de acrescentar sal na receita. Não levou sal porque o shoyu, que é um tempero japonês, ele já é o molho shoyu, ele já tem alto teor de glutamato monossódico. Então, se você acrescentar sal, vai ficar salgado. E como tudo na vida é equilíbrio nas refeições ainda mais. Eu já aprendi com Linda Susan que se a gente tem uma refeição, um jantar, um almoço bem light, dá pra gente comer uma sobremesa, não é isso? Com certeza dá para comer uma sobremesa, né? Hoje a gente não tem uma sobremesa aqui, mas a gente tem um cafezinho e um docinho de café para acompanhar o café. E aí, com esse tipo de refeição, é permitido, né? Isso. É permitido você, porque ele tem um teor calórico baixo. Então, você pode aumentar um pouquinho mais as calorias, tendo o prazer de degustar uma sobremesa. E sem culpa, porque está mantendo uma dieta equilibrada. Exatamente, e sem culpa. Isso é que é bom, né? Porque, às vezes, a gente come, quando a gente termina de comer, ai, meu Deus, não devia, e devia, né? A comida é um dos prazeres da vida que aumenta os nossos níveis de dopamina. E a dopamina é fundamental para manter nosso cérebro bem, para a gente poder viver bem. Então, com essa dica, a gente agora vai até aproveitar melhor essas refeições, né? Sabendo equilibrar, dosar, fica bom para todo mundo, né? Inclusive para a saúde, hein?
Pois é, ainda dá tempo de preparar essa delícia aí para o seu almoço. Quem sabe, se não tiver carne, coloca frango, mas não deixa de fazer não, tá? Capricha. E com essa receita deliciosa, nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Te lembrando que na próxima semana, às 10h30 da manhã, a gente tá de volta aqui na tela da Arapuã, tá? Espero você. Saúde